O medo de uma recessão global tá grande. Será que vem chuva forte por aí? A gente vai saber isso agora, porque tá começando o Onde Investir. E eu vou te contar qual é a previsão para esse mês no universo dos investimentos. Para começar, dá uma olhada no gráfico de alocação por perfil que a gente preparou para agosto. Esse gráfico pode parecer meio complicado, mas ele nada mais é do que a nossa sugestão de como cada tipo de investidor deve construir uma carteira de investimento, indicando a proporção de cada classe de ativo do total de uma carteira. Lembrando que a diversificação é a melhor amiga dos bons retornos no longo prazo. Por isso que tem tanto nome de classe de ativo nesse nosso gráfico. E seja qual for o seu perfil de investidor hoje, essas recomendações têm como objetivo navegar o cenário desse mês da melhor forma. Pensa nessa tabela como um protetor solar da sua carteira de investimentos, ou o seu guarda-chuva, ou aquele casaquinho para caso esfrie. E se você ainda não sabe o seu perfil de investidor, é só ir lá na Reconnect, que tem um teste super simples e bem rapidinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então agora, vamos para a nossa previsão do tempo para cada tipo de investimento. Começando então pela renda fixa doméstica. O sol continua de rachar o coco nessa classe de ativos. Isso porque a alta da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, ela garante a continuação desse clima quente na renda fixa que já está rolando há algum tempo. Os famosos títulos IPCA+, que são aqueles que acompanham o quanto a inflação vai andar, no caso o IPCA, mais uma taxazinha pré-fixada, vão continuar a proteger a sua carteira da frente fria do momento, gente, que continua sendo a inflação. Isso porque esses títulos, como eu falei, vão acompanhar a taxa de inflação e, assim, a alta dos preços. Já os títulos atrelados ao CDI ou à taxa Selic, eles podem dar, sim, aquele up de rentabilidade na sua reserva de emergência. Ou talvez daquele dinheirinho que você deixa ali rendendo na liquidez para acompanhar potenciais oportunidades. E tudo graças a ela, a alta da taxa de juros. Mas, gente, não vai esquecer de coordenar o prazo do seu investimento com o vencimento do título, principalmente quando a gente está falando de títulos pré-fixados ou híbridos, o famoso IPCA+, porque o preço varia sim de acordo com movimentos de mercado. Vamos falar então de Bolsa Brasileira. A previsão do tempo aqui é parcialmente nublado. Isso porque no céu da Bolsa de Valores foram avistadas algumas nuvens recém-chegadas, tanto no cenário doméstico quanto internacional. Lá fora, está crescendo a preocupação de que a economia global possa entrar num processo de desaceleração e até mesmo uma recessão. Tudo isso por conta do cenário de inflação recorde e também juros subindo. E aí vem aquela pergunta: quantos juros serão precisos para baixar a inflação, mas sem desacelerar a economia? Toda essa incerteza sobre se a economia global vai passar a crescer menos, se vai entrar em recessão, acabou puxando para baixo o preço das famosas commodities, aquelas que são ligadas a 1/3 das empresas da Bolsa Brasileira. Além disso, essa preocupação com uma possível crise global aumenta a aversão ao risco dos investidores. Isso também acabou fortalecendo o dólar, que, junto com a alta de juros lá nos Estados Unidos, acabou atingindo a paridade com o euro, além de prejudicar ativos de países emergentes. Mas espera aí, gente! Tem mais sim, impactando principalmente o cenário doméstico. O risco fiscal voltou a dominar o palco por aqui, por conta de eventos como a aprovação de maiores gastos sociais, a redução de impostos e eleições estão cada vez mais perto. E a gente sabe que traz bastante incerteza e volatilidade para os mercados. Mas eu disse que o clima da bolsa tá só parcialmente nublado, né? E acabei falando aqui de um monte de nuvem. Isso porque a nossa bolsa continua atrativa. E reflexo disso é a alta de 4,7% que a gente observou no nosso principal índice acionário aqui no Brasil, o Ibovespa, no mês de julho. As nossas ações, elas seguem relativamente baratas
em comparação a ações de empresas de outros países emergentes ou até mesmo do nosso próprio histórico por aqui. Mas, gente, como essas nuvens que eu comentei podem acabar fechando o tempo para investimentos de maior volatilidade, principalmente no curto prazo, a gente recomenda posições mais defensivas e menos dependentes de ciclos de crescimento econômico, ou seja, setores mais seguros, como o bancário, o elétrico, de saneamento e de consumo essencial. E, gente, eu sei que eu falei que as commodities estão baixando por conta desse medo de uma recessão na economia global, mas elas continuam um investimento interessante no médio e longo prazos. Então, apesar dos riscos para o curto prazo nesse setor, as empresas estão pagando sim altos dividendos, especialmente quando a gente olha para o setor de energia. E você pode conferir a nossa carteira de ações recomendadas lá na Reconnect, ou optar por investir em fundos de ações e ter muitos desses ativos aí geridos por uma equipe especializada dentro da sua carteira. Bom, gente, chega de falar do nosso Brasilzão aqui e vamos falar um pouco então de bolsa estrangeira. Por esse mundão afora, como eu já falei, os juros têm subido e com eles o medo da tal recessão. E isso trouxe uma frente fria não só para a bolsa brasileira, mas obviamente também para as bolsas estrangeiras. Mas, por outro lado, a queda no preço das ações desde o início desse ano deixou a bolsa americana mais barata. E por isso, o momento atual pode representar um ótimo ponto de entrada para aquele investidor de longo prazo que ainda não tem exposição ao mercado internacional. Além disso, até agora, as empresas têm reportado resultados melhores do que o esperado. Obviamente, a gente mantém a nossa recomendação de parte do patrimônio em investimentos internacionais para quase todos os perfis de investidor, menos aquele mais conservador, com horizonte de investimento muito curto, já que essa continua sendo uma ótima maneira de proteger os seus investimentos. Seguindo no Mood Internacional, vamos falar de renda fixa internacional, para a qual a previsão do tempo é de sol entre nuvens. Como vocês devem ter percebido, a alta de juros e o medo da recessão não vão deixar de ser os principais tópicos discutidos e observados na economia global tão cedo. E nesse cenário, o que a gente vê é um aumento da atratividade da renda fixa internacional, porque afinal de contas, quanto maiores os juros, maiores os retornos da renda fixa, e quanto maior a incerteza, maior o risco e maiores os retornos. Além disso, assim como aquelas empresas que eu falei da bolsa, a maioria das empresas que emite esses títulos que a gente compra no mercado de renda fixa internacional está muito mais saudável para enfrentar uma possível crise do que elas já estiveram no passado. Quando a gente olha para os níveis de inadimplência dessas empresas, eles estão longe de serem preocupantes. E o cenário traz aquela coisinha que a gente adora: oportunidade. Além disso, gente, a renda fixa internacional, ela acaba dando ao investidor mais opções de ativos do que a gente vê na renda fixa doméstica e ela tem bem mais liquidez, o que também é bom momento para começar a adicionar esse tipo de investimento na sua carteira. Sempre com cautela. Lembrando também de respeitar o percentual indicado para o seu perfil de investidor, aquele que você acha onde? Na nossa tabela de alocação que teve lá no comecinho. Bom, gente, agora que você já sabe tudo sobre as principais classes de ativo e o que vai acontecer com o clima, também considerando onde a gente indica e em qual proporção que cada perfil de investidor invista o seu dinheiro, a gente separou algumas sugestões de ativos dentro de cada uma das classes que estão lá na nossa tabela inicial. E a gente coloca isso numa nova tabela que você pode ver aí na tela. Lembrando, gente, que essas recomendações não são as únicas possíveis. Elas são só alternativas viáveis que os nossos especialistas selecionaram para você. E para conferir tudo isso em mais detalhes, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu espero que vocês tenham curtido a previsão agora para o mês de agosto. E aí, me conta, você já imaginava esse clima meio bagunçado ou eu acabei te surpreendendo?
Conta pra gente nos comentários. Faça chuva ou faça sol, o mês que vem eu tô de volta com a previsão do tempo para os seus investimentos. O que será que vem por aí, hein? Se você ainda quer saber muito mais, é só acompanhar as nossas redes sociais e acessar a Reconnect para ver muito mais conteúdo. Por hoje, eu fico por aqui. Tchau!